Olá, eu sou o Antônio e este é o Point and Code. Hoje a gente vai usar o P5JS para fazer uma coisa um pouco mais avançada do que eu vinha fazendo nos outros vídeos, né? Porque aquele vídeo é algo mais introdutório que eu pretendo criar passo a passo os fundamentos que você precisa saber para poder criar seus próprios sketches em P5JS. Só que aqui eu estou fazendo algo mais voltado para quem já tem conhecimento em programação, como por exemplo, você já sabe programação orientada a objetos, você já conhece a linguagem JavaScript um pouco mais a fundo. Então, o que que a gente vai criar hoje? A gente vai criar hoje isso daqui que está aqui na tela. Isso daqui se chama Boid, que é um enxame de partículas. Esse enxame de partículas, ele se move como se tivesse vontade própria, mas na verdade, cada pontinho, cada triângulozinho desse aqui, na verdade, né, porque eu estou representando as partículas como triângulos, elas seguem regras individuais que permitem com que elas interajam umas com as outras, como se tivesse uma única entidade coordenando todo mundo. Você vê que elas têm um comportamento de enxame, né? Elas vão e se aproximam umas das outras e formam esses cardumes, e quando se aproximam de outros cardumes, vão em direção a ele. Então, isso daí, esse efeito é criado com essas regras locais. Essas regras locais, elas são basicamente três, que é a regra da coesão, a regra do afastamento e a regra do alinhamento. Esse tipo de simulação, né, que é chamado de Boids, que é um trocadilho com a palavra birds de inglês, do inglês, né? É um modelo criado, foi um modelo criado por Craig Reynolds lá nos anos 80 e ele parece algo complexo, mas a gente vai ver que é uma coisa relativamente simples. O que a gente vai fazer é operações com vetores, né? Operações de soma, subtração, multiplicação, divisão de vetores, operações mais básicas. E a gente vai implementar cada uma dessas coisas aqui do zero. Para começar, a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai utilizar a orientação a objeto. Então, nós vamos aqui criar a classe Void, que vai representar cada uma dessas partículas. Eu vou fechar aqui esse sketch por enquanto, porque eu não sei se está dando para ouvir, mas ela tá, por ela não ser uma simulação otimizada, ela tá puxando um pouco do processamento, tá fazendo com que o ventilador do meu computador fique louco, né? Então aqui eu fiz uma busca por boids para mostrar o que, que é um boid. Aqui a gente tem algo que eu já tinha mostrado na outra simulação lá finalizada que eu tinha aberto na aba anterior. E aqui eu tenho as regras da, do enxame. A regra da separação faz o seguinte: cada partícula, ela vai seguir essas três regras. Então, a regra da separação vai fazer com que ela se mova para evitar aquelas outras partículas que estão amontoadas, né? Então, ela vai ver aquelas mais próximas e se afastar o, o que ela puder, assim, ela vai ter uma taxa de afastamento dessas partículas. O alinhamento vai fazer com que ela veja para onde as partículas estão indo e pegue a média desses movimentos e vá em direção na direção média de onde essas partículas estão indo. Então, se ela inicialmente estava vindo para cá e todas as partículas estavam vindo para cá, ela vai levemente fazer um movimento que tende à mesma direção das outras partículas. E a coesão é uma regra que vai dizer que aquela partícula ela vai se mover ao ponto médio, como se fosse o centro de massa
das outras partículas. E aí tudo isso vai fazer com que elas tenham aquele movimento que, que eu mostrei lá naquela simulação que estava em azul. Bom, como eu disse, a gente vai começar criando a classe Boyd. Essa classe Boyd ela vai ter um construtor que recebe um x e um y que vai determinar a posição em que ela vai ser inicialmente criada. Essa posição em que ela vai ser inicialmente criada, eu vou mandar aqui para essas variáveis de instância. E além disso, o Boyd ele vai ter uma velocidade, uma aceleração, uma... Eu vou definir a cor dele porque a gente poderia criar uma evolução dessa simulação para fazer com que elas mudem de cores, mas por enquanto a cor vai ser só uma. E a gente vai definir também uma constante que é a velocidade máxima que elas podem atingir, porque conforme o que pode acontecer é a velocidade ir se acumulando e fazer com que elas fiquem tão rápidas que o movimento pode parecer diferente daquele que a gente previa, né? Do que a gente queria inicialmente. Então ela vai ter um x e um y. Eu esqueci que aqui a gente não vai utilizar as coordenadas do x e do y, velocidade x e velocidade y separadas. A gente vai utilizar um único vetor para a posição. Então, o que é um vetor? O vetor é uma classe interna do P5JS que vai ter todos os métodos para a gente trabalhar e fazer as operações com ele. O método de adição, subtração, multiplicação, normalização, divisão e assim por diante. A gente vai utilizar esse vector o tempo todo aqui na construção dos boids. E aí é o que a gente vai... É como a gente vai representar a posição aqui. E aí, posteriormente, quando a gente for se referir às coordenadas x e y da posição, a gente vai chamar o disposition.x e o disposition.y. Então, temos aqui também a velocidade. E poderíamos fazer algo do tipo assim, por exemplo, eu quero que as partículas elas sigam todas na mesma direção. Então, ela vai a cada chamada do draw se mover um pixel para a direita no x e um pixel para baixo no y, ou seja, se mover na diagonal. Mas o melhor a se fazer aqui é utilizar um método que gere uma velocidade aleatória para o Boyd, né? Então, isso a gente consegue através dessa chamada aqui. Se eu não me engano, é essa. A gente tem a velocidade, vamos criar a aceleração. Que quando eu uso o create vector sem parâmetros, basicamente eu estou dizendo que a aceleração aqui é zero. Então ela vai ter somente a velocidade. A velocidade máxima e a cor. A cor a gente vai escolher aqui white com um plano de fundo black. Na verdade, deixa eu copiar aqui as cores que eu usei na simulação anterior. Eu tenho um azul mais escuro para a partícula e um azul mais claro para o background. Essa partícula ela vai ter o método
Show. Inicialmente a gente vai mostrar a partícula como uma bolinha. Que ela está em que posição? Em this.position.x e this.position.y. E ela vai ter um tamanho de 10. Por que eu não vou colocar o triângulo agora? Porque vai envolver uma chamada mínima dos vetores e eu não quero apresentar isso nesse momento. Bom, a gente vai ter um grande número de partículas, né? E essas partículas elas vão ficar em um array. E eu vou aqui preencher esse array com 100 partículas. E aqui eu vou fazer voids.push push new void. Em qual posição? Em uma posição aleatória. Aqui eu quero pegar um x aleatório entre o 0 e a largura, né? Então eu vou usar aqui a variável de largura. E aqui eu quero pegar um y aleatório entre 0 e a altura, que eu vou usar a variável de altura. Pronto. Tenho o meu array de partículas. E aqui eu vou fazer com que elas sejam mostradas. Então, pronto. Aqui eu estou só mostrando as partículas. Então, eu vou abrir aqui no navegador. E aí temos as nossas partículas sendo exibidas. E aí elas não estão sendo exibidas com a cor que eu queria, né? Porque aqui eu não determinei isso. Então vamos colocar aqui que o preenchimento é this.color. E eu não quero o traçado, né, ao redor. Então, no stroke. Então, está aí. Cada vez que a gente atualizar, claro, elas vão aparecer em posições aleatórias. Vamos colocar agora elas para se moverem. Como é que elas vão se mover? A cada chamada, eu vou ter aqui o método move. E toda vez que o move for chamado, o que vai acontecer? A aceleração ela vai ser somada à velocidade, porque é isso que é a aceleração, né? A cada passagem de tempo, eu somo um valor à velocidade que vai ficando cada vez maior e fazendo com que o objeto ele se desloque mais rapidamente. Então, aqui, essa operação de soma de vetores, eu vou somar o vetor de velocidade. Imagine que isso aqui é o vetor de velocidade. E eu vou somar um vetor do mesmo tamanho a ele. Eu vou estar somando esse vetor aqui e ele vai ficar 2 vezes maior, né? Então, eu vou pegar velocidade e vou adicionar this.acceleration. Depois eu vou fazer com que a posição adicione this.velocidade. Velocity. E eu preciso fazer com que velocidade seja limitada. Eu não quero que velocidade cresça indefinidamente. É por isso que aqui eu vou dizer que this.velocity.limit. E quem é o máximo? O máximo vai ser o valor que definimos aqui, que é max speed. Então, this.max speed. Esse é o método de mover. Então, toda vez que eu chamar aqui, que eu iterar sobre as partículas, eu vou chamar também void.moveParticles.
move. E aí elas estão se movendo, né? Vocês vão ver que daqui a pouco elas vão desaparecer da tela. Eu não quero que elas desapareçam da tela. Eu quero que elas façam o seguinte, para a gente continuar sempre para a gente continuar sempre vendo as mesmas partículas, eu quero que conforme elas atinjam a borda superior, elas surjam novamente na borda inferior e que quando elas sumam na borda direita, elas apareçam novamente na borda esquerda. Para isso, a gente vai fazer aqui o método add. E vai fazer o quê? Se this.position.x for maior do que largura, então this.position.x é igual a zero. E se a posição for menor do que zero, então posição passa a ser largura. Isso vai acontecer também para o y. Se o y for maior do que a altura, o y passa a ser zero. E se o y for menor do que zero, o y passa a ser a altura. E eu preciso colocar aqui essa chamada para o método add aqui no mover. Então veja que é isso que está acontecendo. Bom, agora a gente já tem esse movimento básico aí que não tem a inteligência do enxame, né? O que a gente vai fazer agora? A gente precisa criar cada uma das regras. A primeira regra que a gente vai fazer é a regra da separação, que faz com que as partículas elas não se aproximem tanto umas das outras. Para isso, a gente vai criar em métodos distintos. Então, aqui a gente vai ter o separation. No separation, a gente vai fazer aqui a força, que vai ser a resultante do... A gente vai calcular essa força e no final vai retornar essa força para que ela seja aplicada na partícula. Essa força inicialmente, ela é zero. E o que a gente vai fazer aqui na separação? A gente vai precisar contar os vizinhos e a gente vai determinar um raio de percepção. Ou seja, é como se ela tivesse atenta ao redor dela e percebesse, olha, essa daqui chegou perto demais, então eu vou me afastar um pouquinho para cá. Essa chegou perto demais, eu vou me afastar um pouquinho para trás. Então, a esse raio de percepção, a gente vai chamar de perception, que daremos valor de 30. Então, a gente vai iterar pelo array de partículas. Saiu errado aqui o parêntese, né? E vai fazer o seguinte. Primeiro, eu vou, para cada uma das partículas, eu vou calcular a distância. Então, aqui eu tô fazendo o seguinte. Eu tenho essa partícula atual, que é representada pelo this, né? Porque o this tem uma posição, o this tem uma velocidade. Então, eu vou fazer o cálculo da distância, e esse cálculo de distância ele é facilitado pelo método dist da classe vector do P5JS. Essa distância é a distância euclidiana de um ponto para outro. É aquele ponto, é aquela distância lá que a gente pega a diferença dos x ao quadrado, mais a diferença dos y ao quadrado, pega a raiz disso tudo e aí a gente tem a distância. Mas aqui eu vou fazer simplesmente
eu quero calcular a distância da posição dessa partícula, representada pelo dis, para a partícula aqui em essa partícula Boide, que também tem um atributo position, né? Tendo essa distância, eu vou fazer o seguinte. Eu vou determinar que se a distância for menor do que a percepção, o raio de percepção, eu vou continuar com o cálculo. Só que tem uma coisa aqui. Eu, na interação, todas as partículas, eu vou acabar chegando em uma dessas partículas aqui, que é igual a desse, e eu não quero comparar a distância de dis para si mesmo, porque vai ser inútil isso, né? Então, eu posso colocar aqui um if, né, que eu vou inserir isso daqui dentro. Deixa eu recortar aqui. Esse if vai dizer que eu só continuo com o cálculo se Boide for diferente de desse. Aí sim eu continuo com esse cálculo. Pronto, agora eu vou estar sempre comparando essa partícula aqui com todas as outras, senão consigo mesmo. Bom, se o se a distância for menor do que o grau de percepção, então a gente vai calcular a diferença entre essa posição, né, e a posição do outro. Ou seja, a gente vai fazer uma subtração de vetores. Então, P5.vector.sub, e aí os vetores são this.position e outro ponto position. Eita, veio aqui outro. Outro não, é void. Vamos só voltar aqui para as regras das partículas, né? A gente está implementando a separação. Eu vou pegar e fazer com que ela se separe das partículas das quais ela está ao redor, né? Eu calculo a diferença e depois eu faço a divisão do... eu calculo a diferença entre cada uma delas e vou fazer a divisão pela distância. Que isso daqui vai dizer basicamente o quão rápido essa partícula vai se afastar dessa outra void aqui, né? Então, diff.div d. Ou seja, a operação de divisão em um vetor é como eu pegar um segmento de linha e dividir ele. Só que aí o tamanho do segmento de linha aqui no vetor seria a sua magnitude, né? Então, eu vou ter um vetor cuja magnitude dele foi dividida por d. Então, digamos que eu tenho um vetor x10, y20. Se eu divido ele por 2, eu vou ter agora um vetor x5, y10. Um vetor duas vezes menor. Então, aqui eu vou pegar e sair somando esse vetor de diferença à força. E a cada vizinho que eu encontrar que está a uma distância menor do que percepção, eu vou incrementar a variável neighbors. Bom, depois disso, eu vou, então, fazer aqui. Se eu tenho vizinhos, estou sempre escrevendo vizinhos, eu estou mantendo todo o código em inglês. Se eu tenho vizinhos que estão àquela distância de percepção, o que eu vou fazer? Eu vou dividir pela quantidade de vizinhos e depois
vou fazer com que essa força ela seja atenuada em 0,5, ou seja, ela vai ser reduzida. Depois dessas operações aqui, eu vou pegar e retornar. Retornar força. Por que que eu estou retornando força? Aí, porque eu não estou aplicando logo. Porque aqui no, no método, na classe Void, eu vou ter um método que vai reunir a aplicação das regras de separação, alinhamento e coesão. Esse método chama-se de flock. Flock seria um método para é tipo andar em cardume. Então tem o método flock e aqui eu tenho eu estou fazendo a separação. This.separation. E depois de retornar o separation, eu vou fazer com que esse separation ele seja somado à aceleração. Então já tenho acceleration, não tenho, tá aqui. Tenho acceleration, add separation. Vamos ver como foi que ficou. Tomara que tenha dado certo. Ah, eu não chamei o flock ainda, né? Então, void.flock. Flock leva voids. Pronto. Ela tá, ela tá acelerando muito porque a aceleração ela tá se acumulando. Toda vez que eu somar a aceleração aqui e a velocidade, eu preciso zerar a aceleração. Então, this.accelerate. Vai chegar um ponto aqui que não vai dar para ver mais nada. Acceleration.multi por zero, para que a aceleração ela não seja acumulada. Então, perceba agora como o movimento está. Veja que elas, quando vão chegando umas perto das outras, elas vão se afastando, né? Ó. Já está bem legal. Mas agora vamos fazer aquilo que eu disse, de mostrar a direção para onde elas estão indo. Para isso, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou precisar desenhar um triângulo, né, que vai apontar para a direção de onde ela está se movendo. Para isso, a gente vai utilizar esse push and pop para que as modificações que a gente faz aqui, elas ocorram localmente. Para isso daqui já é. Está aqui. Elas não estão se agrupando ainda, né? Me pareceu que estava, mas não estão. Então eu vou fazer assim. Eu vou desenhar um triângulo e esse triângulo, esse tamanho dele, eu já sei memorizado, né? Que é 0,6, 0, menos 6, 12, 0. É um triângulo pequenininho que ele vai, como vocês veem, ele vai ser, para toda partícula ele vai ser desenhado nesses pontos aqui, então não vai fazer muito sentido, que eles vão ser desenhados lá no cantinho, né? Eu vou fazer aqui, então, com que haja uma translação baseada na posição. Então, o que que eu faço? Para que essa translação não se propague para todas as partículas, eu uso push and pop para que ela seja feita apenas localmente. Então, eu vou fazer com que o desenho com que ele seja desenhado na posição de x e de y, mas que ele continue desenhando o triângulo lá naquela posição. Ou seja, é como se
o zero, o ponto 00, ele fosse transferido para a posição x e y. E aí vai ficar assim. Eu tenho aqui meus triângulos se movendo, mas todos apontados para frente, né? Como é que eu posso, então, fazer com que eles apontem para a direção onde ele está se movendo? Eu vou fazer uma rotação, porque eu já tenho o vetor de velocidade, ele já tem um ângulo que para o qual ele está se movendo, né? Para onde esse vetor está apontando, que eu consigo através do método heading. Então, tá aí. Simples, né? Se você tiver dúvidas sobre o que eu acabei de falar, pode deixar a sua dúvida nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido que eu puder. Para as outras regras, eu vou apenas criar novos métodos. Então, a gente precisa também do método de coesão e o método de separação. Não, separação a gente já fez, né? De alinhamento. Como é que é o método de coesão? O método de coesão, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer com que a partícula se mova para a média, para o ponto, é como se fosse o centro de massa daquele grupo de partículas. Então, eu vou criar aqui a força de coesão, igual ao que eu fiz para a separação. Vou novamente contar vizinhos e vou novamente iterar pelas partículas. E aqui eu também vou fazer um if this diferente de void, para que eu não faça as operações aqui para a mesma partícula. Vou calcular a distância. De this.position para void.position. E eu também preciso da percepção, do raio de percepção aqui para a coesão. Para a separação eu coloquei 30, para a coesão eu vou colocar 50. Esses são valores que eu já andei experimentando e eu vi que funciona melhor aumentando o de coesão. Mas vocês podem, inclusive, testar valores diferentes e depois eu vou mostrar como é que a gente pode fazer aqueles elementos de controle para arrastar e modificar esse valor de percepção. Depois de calcular a distância, se a distância for menor do que perception, então eu vou adicionar a força à posição do void. E incrementar vizinhos. Depois disso tudo, se eu tenho vizinhos, né, dentro do lado do raio de percepção, se a contagem de vizinhos é maior do que zero, então eu vou dividir força pela quantidade de vizinhos, como se eu estivesse calculando uma média, né? E vou subtrair position para fazer com que essa força ela aponte lá para o centro de massa, né? Para o centro do enxame. Depois, força vai ser atenuada
nesse valor aqui. Foi um valor que funcionava, né? Que eu encontrei, que dava para mim. E aí eu vou retornar a força. E agora, deixa eu mostrar, a gente tem isso e vamos colocar aqui o coesão. E aplicar a aceleração. Com isso, teve um erro. Qual foi o erro? Não consigo encontrar a variável vizinhos. Essa misturada de linguagens vai me dar problemas. Neighbors. Pronto. Bom, pode não parecer, mas a coesão tá funcionando. O que que falta aqui? Elas alinharem as suas direções, que é justamente o que o método de alinhamento vai fazer. Você vê que elas se aproximam, mas elas não têm as suas direções alinhadas. No alinhamento, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa dos outros métodos. Então, eu vou copiar aqui e apagar o. Então, é isso. Só que o cálculo aqui é diferente. Eu vou manter só o neighbors. Perception para o alinhamento é 30. E em perception, eu vou fazer o seguinte. Eu vou. Em perception, não. Na força do alinhamento, eu vou adicionar a velocidade. E não mais a posição, porque aqui a gente quer que as velocidades apontem para o mesmo lugar. Vou adicionar a velocidade e depois, se há vizinhos que se adequem a essa condição aqui, né, cuja distância é menor do que o raio de percepção, então eu vou pegar a força, dividir pelo número de vizinhos, sempre calculando a média, né? Aqui eu estou calculando a média da velocidade. Fazer com que a velocidade aponte para a média das velocidades. Então, force.sub this.velocity e novamente atenuar a força. Então, retornar. E aqui eu vou aplicar o alinhamento. E agora a gente tem eles apontando aí todos para a mesma direção. Então, o que eu queria mostrar era isso. Demorou um pouquinho, a gente já vai o que aqui? Já vai em 38 minutos, muito tempo. Esse é o nosso enxame, né? A gente fez o enxame cujas partículas elas obedecem a essas três regras de separação, coesão e alinhamento. Elas, quando somem de uma borda, reaparecem na outra borda, tanto na esquerda e direita, quanto cima e baixo. E é isso, tá? E eu achei que ia ser mais coisa, mas não. A gente pode aqui aumentar a quantidade de partículas para ver como fica mais legal. Você vê elas se organizando, né, inicialmente, até atingirem uma, uma, um grupo e uma direção comum. Deixa eu ver como fica com menos partículas.
Vocês veem que elas começam bem desorganizadas, por exemplo, tem uma aqui que estava perdida e agora se encontrou em um grupo, né? E é isso. Esse nosso enxame de partículas, ele é simples, é elegante, né? A gente, com três regrinhas simples, conseguiu fazer algo bem legal, bem complexo. E esse tipo de simulação, ele é ótimo para você explorar o conceito de vetores, de forças e de um comportamento emergente, é um comportamento que vai surgir, você vai começar ali com algo aleatório, mas você vai ver um comportamento surgir. E esse código aqui você pode estender depois para fazer o que você quiser. Como é que você modificaria esse código aqui? O que que você melhoraria nele? Se você curtiu, deixa aí seu like, comenta aqui embaixo, né, como é que você faria esse melhoramento. E não esquece de se inscrever no canal para acompanhar os vídeos futuros. É isso. Até mais, pessoal.